Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A minha gratidão, meu irmão, mais uma vez pela sua presença aqui, pois eu tenho certeza que mais uma vez o Senhor falará tremendamente ao seu coração através de mais um vídeo aqui desse canal. Meus irmãos, hoje eu quero compartilhar com todos vocês um vídeo de um irmão. Na verdade, ele é um ex-pai de santo. E nesse vídeo, meus irmãos, ele vai estar relatando uma grande experiência que Deus deu a ele. Meus irmãos, eu confesso que eu fiquei impactado com o que Deus mostrou para esse irmão. É algo muito forte. Eu creio que aquilo que Deus mostrou a ele serve de despertamento para mim e para você. Então, meu irmão, eu peço que você não saia desse vídeo. Assista até o final. Porque eu costumo dizer aqui no canal que nesses últimos dias, meus irmãos, Deus tem mostrado através de sonhos, visões, revelações, que a sua vinda está muito próxima. E nós sabemos, meus irmãos, com base bíblica, se nós lermos a palavra do Senhor, nós podemos tirar a conclusão que a palavra do Senhor ela tem se cumprido dia após dia. Então, meus irmãos, preste atenção. Esse é mais um alerta do Senhor para a sua igreja. É mais um aviso de Deus para mim e para você. Amém? Pois o que Deus mostrou a ele é algo muito forte. Eu tenho certeza que o Senhor Deus falará ao seu coração através desse vídeo. Preste atenção. Paz do Senhor Jesus, queridos. Tudo bem com vocês? Eu venho por meio desse vídeo trazer uma revelação divina, a qual Deus me concedeu por meio de um arrebatamento de sentidos. Isso é para quem crê. Eu queria estar aqui, ministrando qualquer outra palavra para o seu coração. Mas como eu não me mando, é o Senhor Jeová que manda na minha vida. O noivo vai vir. Prepara-te, igreja, para encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluia. Deus me arrebata em espírito e me leva para um lugar alto. Eu lembro como se fosse era como se fosse uma laje, sabe? Era um lugar muito alto e eu conseguia ver o céu. Tudo cinza, tudo nublado. Tudo nublado. E quando eu vi o sol, ele não brilhava, o sol. Eu sabia que era o sol, só que era como se ele estivesse escondido entre nuvens. Estava tudo nublado. E eu vi a lua do lado do sol. E dentro do sol, eu vi a bandeira de Israel. Eu vi a estrela de Davi dentro do sol. Era nítido a estrela de Davi dentro do sol. E quando eu olhei para dentro da estrela de Davi, eu vi um grande trono branco, Aleluia. Eu vi o trono de Deus e o ser que se assentava nesse trono tinha em sua mão direita um cedro de poder. Eu não conseguia encarar para esse ser, porque a glória dele era muito forte. Era muito glória, era muito glória para os meus olhos. E eu falava assim: Senhor, o que tu queres me mostrar com isso? E o Espírito de Deus falava assim para mim: filho, contempla. E quando eu vi a lua em volta do sol girando em uma velocidade muito rápida, era como se fosse um ponteiro de relógio. E o Espírito Santo me falava assim: filho, diga para minha igreja que eu não perdi o controle. Quando eu olhava para aquele cedro, que ele segurava aquele cedro de poder com uma firmeza, oh Espírito Santo, Aleluia. aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Ele disse assim: filho, diga para minha igreja que eu não perdi o controle de nada. Mas ainda quero que tu vejas mais.
E aquele homem de branco que apareceu do meu lado, que eu não conseguia ver o rosto, a luz que saía das suas vestes era muito forte. Eu não conseguia contemplar o rosto dele. Ele me arrebatou daquele lugar alto e me transportou para outro lugar. E me fez olhar para o céu e ele disse, contempla. E eu vi como quando todas as estrelas do céu começaram a cair na terra. Meu Deus. É como se eu estivesse vivendo isso de novo. E eu falava assim, meu Deus, o que é isso? E o varão falava assim, contempla. E diz para minha igreja, quanto ai está para acontecer. Pede para minha igreja acordar, pois muitos ainda dormem. Meu Deus, muito forte, meus irmãos. Muitos ainda dormem. Muitos ainda dormem. E eu via quando os planetas caíam na Terra, as estrelas caíam no céu, os apartamentos começavam a pegar fogo. E eu via aquelas pessoas gritando, 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 gemendo de dor. E aquele varão de branco falava assim para mim, olha quantos ais. Ai daquele que ficar naquele grande e terrível dia. Ai daquele que ficar. Ai daquele que ficar. Só ouvirão o som da trombeta. Aquele que for à igreja. Aquele que estiver sendo a igreja. Não é aquele que vai à igreja. E eu via uma destruição terrível acontecer na terra. Uma destruição algo que você nunca viu. Se você já assistiu algum filme, é muito pior o que vai acontecer. É muito pior o que vai acontecer. Eu estou aqui para te alertar, igreja do Senhor. Que te falte tudo, mas que não falte o azeite sobre a sua cabeça. Que te falte o marido, mas que te não falte o azeite sobre a tua cabeça. Que não te falte. Que te falte o pão, mas que não te falte o azeite sobre a tua cabeça. Que não te falte o azeite, jovens, vocês que vão ouvir essa mensagem. Não te falte o azeite, não seja como as virgens loucas que esqueceram de encher as suas botijas de azeite e que quando gritaram, aí vem o noivo, elas ficaram de fora porque as suas lamparinas estavam apagadas. É tempo de arrependimento. É tempo de buscar a face do Senhor. Os dias são findouros. Os dias são findouros. Teve uma hora que eu pedi ao Senhor, por que eu estou vendo tudo isso? Senhor, eu não quero ver essa destruição acontecer. E o Senhor disse para mim, é necessário que tu fale para a minha igreja. Eu via um homem muito bem arrumado. Deus me mostrava esse homem muito bem arrumado. E todos como se estivesse, sabe? Preste atenção nessa parte agora, meus irmãos. Olha só o que ele vai dizer. O que Deus mostrou a ele. Hipnotizados pela beleza daquele homem. E eles faziam com que as pessoas prestassem atenção no diálogo dele, que era muito bonito. E ele seduzia as pessoas. Eu vi como um demônio muito feio. Ele tinha vários dentes na boca, como se fossem dentes de tubarão. Ele tinha os 2 braços, mas a mão dele era como se fosse uma garra. Eu via quando esse homem, que o Espírito de Deus falava para mim, esse é o anticristo, eu não via o rosto dele, eu via só as costas dele, ele muito bem arrumado, e as palavras dele eram de seduzir as pessoas. E eu via quando ele falava assim, deixa acontecer,
É tão natural. Eu ouvia isso nitidamente. Ele seduzindo as pessoas. Ai daqueles que aceitarem, que forem seduzidos por este homem sábio, qual o nome dele é Anticristo. Igreja, eu não gastaria meu tempo para criar história de terror para você, porque o que eu vivi, o que o Senhor me fez viver, parecia um filme de terror. E eu perguntei, Deus, por que eu? E o Senhor disse, é você que vai levar essa mensagem, eu te escolhi para tal. E por isso eu estou aqui. Bendito seja o Cordeiro Santo de Deus. Igreja, não Aleluia. Vamos nos acomodar à igreja do Senhor. Glória a Deus. Vamos ser a igreja. É verdade. Oh, aleluia. Deus tem chamado a igreja para acordar. Deus tem chamado a igreja para acordar. Oh, aleluia, Deus tem chamado a igreja para acordar. Igreja, acorda. Deus tem chamado uma igreja que sara feridas, não é uma igreja que provoca feridas. Deus tem chamado uma igreja que cure os doentes em nome de Cristo, não que provoca doenças. Acorda, igreja. Deus tem chamado a igreja que liberte os cativos em nome de Cristo, que esclareça a mente das pessoas que estão confundidas, que fale a verdade, que seja contra a mentira, que denuncie a mentira, que denuncie o pecado, gente. Ô igreja, o sacrifício de Cristo foi para nos fazer livres e, através de nós, libertar aqueles que estão aprisionados. Acorda, igreja. Deus me trouxe aqui para dizer para a igreja do Senhor, acorda. É tempo de aquebrantamento. O salmista Davi vem dizer que o Senhor não rejeita um coração contrito, o Senhor não rejeita um coração aquebrantado. Igreja, vamos valorizar o que tem sido pregado nos púlpitos a respeito de arrependimento. Abandonai as suas sujeiras, igreja. Abandonai as suas sujeiras, igreja. Abandonai os seus pecados, igreja. Abandonai os seus vícios, igreja. Igreja, igreja, acorda. Acorda, igreja. É verdade. O noivo vem. O noivo vem. O noivo vem. Em nome de Jesus, recebe essa palavra. Glória a Deus. Vocês viram aí, meus irmãos, que forte, né? Aquilo que Deus fala através do seu servo. Meus irmãos, é o que ele disse aí no final desse vídeo. Igreja, acorda. É tempo de acordar. Infelizmente, em nosso meio, meus irmãos, existem muitos irmãos e irmãs que estão dormindo. Pessoas que até mesmo estão dentro das igrejas, mas que infelizmente estão dormindo no sono espiritual. É tempo de estarmos atentos para a voz de Deus, porque os dias a qual estamos vivendo, meus irmãos, são dias difíceis. E se nós não estivermos firmes na rocha, que é Cristo, meus irmãos, é impossível nós chegarmos até lá. É impossível nós subirmos com Cristo. É tempo da igreja acordar. É tempo da igreja se despertar para um novo tempo. Um tempo de buscar ao Senhor. Um tempo de sermos crentes verdadeiramente. Porque tem muitos que se intitulam crentes, homens e mulheres de Deus, mas que na verdade estão mortos espiritualmente. Meus irmãos, preste atenção no vídeo a qual eu vou colocar agora para vocês. É um vídeo muito forte de uma irmã e veja o que Deus mostrou a ela, meus irmãos. É algo tremendo, é uma grande revelação. Preste atenção.
para você nesta tarde desse dia é que o Senhor se revelou para mim. O Senhor me tocou. O Senhor me moldou. O Senhor arrancou de mim aquele pânico. O Senhor arrancou de mim aquele medo. O Senhor arrancou de mim aquele terror que estava tomando conta de mim, me dando duas visões. Foi duas em uma. A primeira foi que o nosso pastor, presidente, pastor Robson Ferreira, e a sua esposa, a pastora Norma Mendes, estava indo para Israel, guiando muitas ovelhas. Eles estavam levando muitas ovelhas para Israel. Só que no meio daquelas ovelhas tinha bode. As ovelhas seguiam, prosseguiam. E os bodes começaram a voltar para trás. As ovelhas continuaram marchando. E os bodes começaram a voltar para trás. E eu até aí não estava entendendo nada, não estava conseguindo compreender. Mas de qualquer forma, eu sabia que Deus estava falando comigo. E naquela revelação, o Senhor, na mesma revelação, o Senhor me mostrou o arrebatamento da igreja, onde o Senhor abriu o céu e o Senhor apareceu, os céus abertos. Eu vi o Senhor de braços abertos, em um resplendor de glória, que eu fiquei extasiada. Eu fiquei, irmãos, tão extasiada no meio daquela visão que eu só consegui falar: louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Era só o que eu conseguia falar, meus irmãos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. É o arrebatamento da igreja. Jesus Cristo está voltando. Eu falei, eu vou fechar os meus olhos, porque é o arrebatamento da igreja. E quando eu abrir meus olhos, eu já estou no céu. Porque nós estamos esperando Jesus voltar. E a alegria do cristão é ir morar no céu. A Bíblia Sagrada, ela vai dizer que quem for santo, santifique-se mais ainda. Não importa as condições, não importa as circunstâncias, não importa a situação em que o mundo está. Agora nós temos que se manter fiel. E meus irmãos, naquela visão tremenda que Deus me deu, eu vendo aquela glória, e foi tão maravilhoso que o meu pensamento foi: não aguento, eu vou fechar os olhos. Mas ainda aquela visão gloriosa ainda durou para ir, penso eu que para ir 2 minutos. E quando eu fechei os olhos, infelizmente ou felizmente, eu estava em minha casa. Eu ainda estou na terra, porque eu creio que eu ainda tenho algo para fazer para o meu Senhor. E foi isso, meus irmãos, que o Senhor me mostrou. E eu senti que todas as duas visões, uma está ligada à outra, e são muito espiritual. Porque as ovelhas sendo guiadas pelo pastor presidente, indo para Israel. E no meio das ovelhas tinha bode e voltava para trás. Então, na mesma visão, Senhor
me mostrou os céus abertos, o arrebatamento da igreja. E meus irmãos, que eu quero concluir esta palavra dizendo para vocês que depois desta visão que Deus me deu, depois desse despertamento, o Senhor arrancou o medo. O Senhor tirou de mim todo aquele pavor que eu estava sentindo. O Senhor arrancou para a glória de Deus. E estou esperando Jesus a qualquer momento, porque eu sei que falta muito pouco para o Senhor Jesus voltar e arrebatar o seu povo. Por isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo internauta, se volte para Deus, entrega a sua vida ao Senhor Jesus, confia nele e o mais ele fará. Não temas, porque o Senhor, ele é contigo. Não se assuste, porque o Senhor é o seu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. Descansa teu coração, meu amigo, meu irmão. Repasse este vídeo o máximo que você puder. Repasse esse vídeo. Eu tenho certeza que tem mais pessoa que está se encontrando da mesma forma que eu me encontrei. E que para a glória do nome do Senhor, hoje eu estou bem. Porque o Senhor me libertou, o Senhor me curou. Então, se inscreva nesse canal, dê o seu joinha e repasse. Seja um missionário da última hora. Faça a obra de Deus. Você estando repassando esse vídeo, você está fazendo a obra do Senhor. Amém, meu irmão?